Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa que o Senhor realizou por nós. Senhor Jesus, Senhor, aqui nessa mesa, Senhor, esse pão representa o teu corpo, Senhor, esse cálice representa o teu sangue. Senhor, uma obra maravilhosa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor, isso é maravilhoso. Saber, Senhor, qual era a nossa condição, Senhor, onde estamos hoje. Senhor, estamos na igreja, esse lugar de amor, esse lugar que o Senhor está trabalhando em nós, esse lugar que o Senhor está nos unindo, não, Senhor, com o nosso amor natural, porque ele é limitado. Ó Senhor Jesus, mas é um amor que provém do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nesse tecido de amor, Senhor, a urdidura e a trama, é isso, Senhor, que dá a resistência. Ó Senhor Jesus, é isso, Senhor, que nos encoraja, Senhor, a continuarmos. Ó Senhor Jesus, Senhor, seguindo de perto, Senhor, o teu falar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, abre, Senhor, os nossos ouvidos, tira, Senhor, do nosso coração toda a dúvida. Senhor Jesus, Senhor, não queremos duvidar da tua palavra. Senhor Jesus, queremos, Senhor, apenas olhar para essa obra. Senhor, não temos o que questionar diante de tudo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tira, Senhor, do nosso coração, se ainda houver alguma dúvida, ou algum questionamento, Senhor, vem nos libertar. Senhor, essa noite nós rogamos ao Senhor, liberta-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus, também nos liberta do nosso lento reagir. Tua palavra é tão clara, Senhor, tão objetiva, Senhor, e somos tão lentos em reagir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, arde, Senhor, em nosso coração. Senhor, que a tua palavra profética, Senhor, ela possa governar a nossa vida, Senhor, possa dar a direção, ó, mostrar para nós o caminho. Ó Senhor Jesus, não queremos, Senhor, inventar nada na igreja, queremos apenas obedecer. O Senhor é quem sabe a direção, o Senhor é quem sabe o que quer fazer. Somente a tua palavra, Senhor, Senhor, pode produzir a tua obra, pode produzir a tua vontade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esses símbolos, Senhor, que possa nos encorajar. Senhor, são apenas símbolos, mas representam o que o Senhor fez por nós, nos faz lembrar a tua obra de amor. Senhor, nos encoraja, Senhor, começar mais uma semana, Senhor, cheios de vigor, ó Senhor, encorajados, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós. Santifica, Senhor, o pão, Senhor, santifica o cálice, possamos comer e beber, Senhor, sem nenhuma condenação, Senhor, sem nenhuma dúvida, livres, Senhor, para te servir, livres para fazer a tua vontade, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, junto do teu corpo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, diante da tua mesa, representa tudo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê realidade, Senhor, do que o Senhor fez. Muitas vezes, Senhor, a gente não temos realidade, mas precisamos crer mais na tua palavra. Ó Senhor, nos irmãos que o Senhor levantou. Ó Senhor Jesus, para guiar a tua igreja. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua mesa, que está aqui representado pelo pão e pelo cálice, que representa teu corpo e teu sangue. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa santificar, ó Senhor, que o Senhor possa nos santificar, Senhor Jesus, que nós possamos ser dependentes do Senhor, todos os momentos, porque nós somos tão fracos, Senhor, tão cheios de defeitos, mas Senhor Jesus, mas nós confiamos no Senhor, mesmo a gente não expressando, sendo cheios de defeito. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor morreu por cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, dar tudo de nós, Senhor Jesus, pela edificação da tua igreja. É o Senhor que vai edificar, mas o Senhor precisa de nós como canais. Ó Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor, nessa noite, Senhor, que nós possamos, Senhor, partir esse pão, que o Senhor possa nos perdoar,
que a gente não tenha nenhuma condenação, que todos os pensamentos mal, ó Senhor, limpa nossa mente, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter morrido por nós, o Senhor estava no alto céu, o Senhor desceu, ó Senhor Jesus, carregou todos os nossos pecados, o Senhor não tinha nada a ver com isso, Senhor, mas o Senhor nos amou, o Senhor vivo nos amou, morto o Senhor nos salvou, ó Senhor, muito obrigado, Jesus, em nome da tua igreja, Senhor, muito obrigado por toda a obra que o Senhor fez e faz e continua fazendo e vai nos levar até o reino. A gente confiamos em Ti, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Amém. Acima de todo principado, poder e domínio, Ele está. Acima de todo nome que existe, agora e que um dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas. O deu à igreja, a qual é seu corpo. E aqui Ele está. E aqui Ele está. Senhor Jesus. Acima de todo principado, poder e domínio, Ele está. Acima de todo nome que existe, agora e que um dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, e aqui Ele está. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Unidos aqui, Reunidos aqui, o pão pão partimos, tomamos o cálice pra lembrar a morte que trouxe a vida abundante. E eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo o Senhor voltará. Ele é a cabeça do
Amém. Agora vamos fazer a leitura bíblica. Colossenses 1, do 13 ao 17. Amém. 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 Abrir a Bíblia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos, não projeta não, Francês. Vamos ler na nossa Bíblia. Quem tem Bíblia, quem não tem se aproxima de quem tem. Vamos ler na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Vamos ler. Tá bom? Pode se aproximar. Quem não tem problema. Chega novo, se aproxima aqui do neguinho. Se aproxima aqui. Amém? É bom, fica até mais unido, né? Todo mundo juntinho. Amém. Vamos ler a palavra unidos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo. Agora aproveita e leia com o irmão o versículo 13 e faz uma oração. Ele nos libertou. Amém? Agradeça ao Senhor por ter libertado esse irmão que está do seu lado. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Por ter libertado Sofia do império das trevas. Ter também transportado para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, Sim. por ter nos libertado. Amém. Ó, Senhor Jesus, do império das trevas, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, Amém. por ter nos transportado, Senhor, Sim. para o reino do Filho do seu amor. Amém. Ó, Senhor Jesus, amém. 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 Vou puxar o microfone. Amém, Senhor Jesus. Eu estava me lembrando aquele dia 6 aqui. Perguntando se eu botei muito versículo. Não. Senhor Jesus. Não, realmente não tem muitos versículos não. Amém? Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui. Uma reflexão de uma mensagem que eu vi de um irmão. Assis, eu posso chamar você de Barrabás? Sim? Amém. Mas, na verdade, todos nós somos Barrabás. Amém? Todos nós, né? A gente acabou de partir o pão aqui, né? E a gente sabe o significado, né? Que foi a crucificação do Senhor. O que a gente deve atentar, né? É que quando o Senhor fez isso, Ele disse que isso deve ser feito todos os dias, até que Ele volte, né? Claro que não é apenas a simbologia do cálice aqui, e do pão está em cima de uma mesa e a gente, cada um, pegar um pedacinho, não. Né? Esse pão, a gente sabe que representa o corpo. Então, é nós desfrutarmos desse corpo todos os dias. Né? Com quem você deve andar, com quem você deve passar o seu tempo? É junto do corpo, né? É junto dos irmãos. É isso que o Senhor quis deixar para cada um de nós, para desfrutarmos todos os dias até que Ele volte. Né? É realmente estarmos perto dos irmãos. Senhor Jesus. E quando estamos perto dos irmãos, automaticamente o Senhor está no meio de nós, né? Aí representa o seu sangue, né? Que é a vida. Foi naquela crucificação, não foi só o sangue, né? Foi o sangue e a água que o Senhor deixou. Sim, mas aí eu perguntei se eu podia chamar Assis de Barrabás, né? E ele disse que não, né? Mas interessante é que, né, os romanos, quando eles faziam a cruz, a gente já escutou essa mensagem, né? As cruzes eram feitas sobre medida, né? E a gente sabe que eles tiveram que deslocar os braços do Senhor para colocar numa cruz que não era dele. Né? Tiveram que deslocar os braços. Não foi quebrado nenhum osso, certo? Como a palavra fala.
mas foi deslocado os braços dele para ele caber, porque aquela cruz foi feita sobre medida para Barrabás. Com certeza, Barrabás tinha uma estatura maior do que Cristo, né? E quando eu perguntei e disse que todos nós somos Barrabás, é porque realmente todos nós somos Barrabás, né? Quem ia para a cruz era Barrabás, por ser um assassino, um ladrão. Mas a gente vendo, Cristo foi à cruz por cada um de nós, né? Ele foi a essa cruz por cada um de nós. Ele sofreu também pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Senhor Jesus. E eu estava vendo essa mensagem que o irmão falou, né? E interessante é o significado do nome Barrabás, né? Que é filho do Pai, né? Interessante que tudo de Deus é encaixado, o plano de Deus é perfeito, né? Até a escolha de Barrabás é perfeito. Quando todos ali estavam clamando por Barrabás, na verdade eles estavam se autodizendo que eram filho do Pai. Nós somos filho do Pai, né? O Senhor foi à cruz por cada um de nós, como eu já disse aqui, né? E fala assim, esse nome é formado de forma helenizada do aramaico, né? Bar e Aba, né? Que a gente tem até um hino que canta Aba, Pai, né? Senhor Jesus, pois é composto, né, pelos elementos aramaicos Bar, que significa filho, e Aba, que quer dizer pai. Devido a isto, Barrabás fica com o sentido de filho do Pai. Senhor Jesus, por isso que eu disse, né, todos nós somos Barrabás, né? Além de sermos filhos do Pai, realmente, aquela cruz não era para Cristo, era para cada um de nós. Senhor Jesus. Lucas 24, 26, vai começar de Assis. Lucas capítulo 24, versículo 26. Ele começa assim: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Senhor Jesus. Por isso que eu comecei com esse tema, né? Comecei falando da crucificação de Jesus, né? Então, e o 26 faz uma pergunta, né? O versículo 26 faz uma pergunta, porventura, não convinha que Cristo padecesse, né, e entrasse na sua glória. Então, realmente, convinha, né, que o Senhor fosse aquela cruz, sofresse todo aquele sofrimento que a gente já sabe, que a gente já conhece, né, para entrar na glória. E por que ele teria que entrar nessa glória, né? Porque só assim, né, ele estaria fazendo agora a conexão, né, de cada um de nós com Deus novamente. Senhor Jesus, né? Então, se Jesus não padecesse, não tivesse sofrido, não tivesse ido para aquela cruz, hoje nós não estaríamos conectados com Deus, né? Nós ainda estaríamos perdidos nesse mundo. E, com certeza, o mundo todo viria ao fim, né? Porque sem Deus não teria mais existência nenhuma. A gente sabe que seria o maior caos do mundo. E o que está acontecendo aí não é nada, porque pela misericórdia de Deus, de ainda ter 10, 100 que ainda o amam. Senhor Jesus. Atos 2, 32. Senhor Jesus. Atos 2, 32. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Somos ou não somos testemunha que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Né? Uma vez que cremos, fomos batizados, então você creu o quê? Você creu que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então somos todos testemunha dessa ressurreição. Então, mas por que tudo isso, né? Então, tudo isso foi para te trazer de volta a Deus, né? Para fazer essa reconexão, né? A gente viu ontem na palavra que Cristo, né? Tudo foi feito por intermédio dele, tudo foi feito para ele, né? Então, Cristo foi antes de tudo, né? Ele estava com Deus. Cristo estava com Deus antes de ser criado, né, a terra, o pó da terra. Senhor Jesus. Tudo para nos reconectar com Deus, né? Então, só assim, né, o homem reconectado com Deus, Deus pode concluir o seu plano. Por quê? Porque Deus precisa de cada um de nós aqui nessa terra. O plano de Deus só avança quando nós realmente, né, nos dispomos a participar desse plano, quando nos deixamos, né, fluir, né, e Deus nos usar. Senhor Jesus. Por isso que a obra de Cristo, né, é tão mais importante do que a gente imagina. É muito mais importante do que a gente imagina, né? A terra, os homens, tudo já foi obra de Cristo também. Cristo estava lá, né? Senhor Jesus, a gente vai ver. Senhor Jesus, Cristo é o conector de Deus com os homens, né?
E ele mantém tudo conectado e unido. A gente estava compartilhando também ontem em grupo, né? Que se não houvesse conexão, não ia haver união. E realmente, para você ter união com uma pessoa, você tem que ter afinidade, você tem que estar conectado com aquela pessoa. Por isso a importância de estarmos conectados, não eu estar conectado nos assuntos de dadinho, não, eu estar conectado na palavra. Aí sim, vai haver união. Porque se o assunto de dadinho, às vezes, não bate com o meu assunto, então vai haver desavença. Mas quando a gente se trata na palavra, aí há união. Porque é uma só palavra, há um só interesse nosso, que é o reino, é fazer a obra do Senhor. Senhor Jesus. Então, por que ele mantém tudo conectado, né? Porque ele é o primogênito de toda a criação, né? Como nós vimos na palavra da semana, né? O Senhor é o primogênito de toda a criação, e é toda a criação. Então, é como eu já falei, se é toda a criação, é desde a formação da terra, é desde o pó da terra. Mas a gente fica, né? Eu, pelo menos, eu fiquei assim, como se Cristo veio depois, né, da queda de Adão e Eva, por exemplo, né, depois dos profetas, né, e a gente viu o exemplo, né, por exemplo, de uma linha reta. Se você fizer um traçozinho, essa linha vai ter o começo e vai ter um fim, né? Mas se a gente pegar um compasso e a gente for marcar, se você for até a metade, você vai ver o começo e o fim. Mas se você findar aquele círculo e depois você tirar o compasso e eu perguntar onde foi que teve o início, você não vai saber. Não tem como saber, né? Por isso que deu o exemplo de uma argola, né? Uma argola, né, não tem o começo, não tem fim. Então, o plano de Deus não é para a gente realmente ficar querendo saber na nossa mente como é que vai ser ou como é que é. Não. O Senhor quer que a gente se preocupe com isso, não. Ele quer que a gente viva o nosso momento. Ele quer que a gente viva apenas se conectando com Ele, mantendo conexão, né? Ele quer que a gente se preocupe com essa palavra, que essa palavra possa chegar a todas as pessoas, a todas as nações. A nossa tarefa aqui, irmãos, não é ficar pensando como vai ser o plano de Deus aqui um ano, não, né? A nossa tarefa, o que nós estamos aqui, é para ser usado hoje, é essa palavra ser pregada hoje. Senhor Jesus. Deixa eu ler aqui um trechinho do Alimento Diário, que fala assim: ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro a ser gerado ou criado, o primeiro a nascer da criação. Ora, no tempo, Cristo surgiu há mais ou menos 2000 anos. Então, como ele pode ser o primogênito de toda a criação? Cristo, como Deus, é o Criador. Foi aquilo que eu falei, né? Cristo também participou de toda a criação do mundo, da terra, dos homens. Tem uma leitura que está no Alimento Diário também, que é Provérbios, a gente vai ler mais para frente, que eu gosto muito dessa leitura de Provérbios, né? Mas, vamos aqui, que fala aqui, se o livro de Colossenses, né, diz que Cristo é o primogênito da criação, certo? Está em Colossenses 1,15, né? E o livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que ele estava com Deus, né? Que é referindo à palavra, né? O verbo. E em Isaías 57,15, diz que Deus habita no alto, na eternidade. Então, logo, Cristo que estava com Deus, ele também já estava na eternidade, amém? Senhor Jesus, é extraordinário o plano de Deus, e se a gente for ficar realmente analisando a nossa mente, é para nos confundir, né? Porque se Cristo veio há 2000 anos atrás, né? Como Cristo já poderia estar lá na criação, né? Mas a gente sabe que na eternidade, é como a gente já falou da argola, não tem começo nem fim. Senhor Jesus. Então, tudo isso, né, realmente confunde. Não sabemos a ordem de todo o plano de Deus, né, mas cremos, né, que é o que importa. É a gente crer nesse plano de Deus, né. Foi como eu já falei, não adianta se eu ficar querendo entender. Se eu não entendi o plano, eu devo crer. Tudo vai ser do jeito que Deus quer. A gente não é capaz de mudar esse plano. Nós não somos capazes de mudar esse plano. Nós somos, sim, capazes de avançar com esse plano, né, de adiantar esse plano, para que o Senhor possa voltar mais rápido. E isso nós somos capazes. E o Senhor precisa dessa atitude nossa, que realmente nós nos dispomos mais
Que nós possamos acelerar essa volta. Senhor Jesus. Aqui ainda no alimento diário também tem um trechinho que fala aqui. Se desejamos verdadeiramente ganhar um presente perfeito, só podemos receber lá da eternidade, descendo do Pai das luzes, Senhor Jesus. Aí eu pergunto, quem é que desceu? Né? Foi o próprio Senhor. Por isso que ele teve que descer. Por isso que ele teve que descer na terra. E por isso que ele teve que morrer e ir para a glória. Né? O Senhor é quem traz essas bênçãos, as verdadeiras bênçãos, os verdadeiros tesouros. Né? Muitos estão se despedaçando atrás da fortuna dessa terra. Né? Muitos até brigam, né? Que nem as guerras, que todo o interesse é apenas dinheiro. Né? Mas o verdadeiro tesouro, né, está lá no alto, é sublime, é espiritual. E o Senhor traz para cada um de nós. Senhor Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí vocês já imaginaram esse plano de Deus sem Cristo? Não ia ter também como, né? Claro, Deus ia dar outro jeito. Mas esse plano desde o começo estava traçado assim, com Cristo. Né? Cristo mesmo, ele se incluiu nesse plano. Cristo, quando veio à Terra, ele já sabia o destino dele. Claro, bateu o medo, claro, ele era como homem, ele estava como homem, na forma de homem aqui na Terra. Bateu o medo da morte. Qualquer um, numa situação daquela, se desesperava. Né? Mas Cristo sabia, ele estava lá com Deus, ele conhecia todo o plano do Pai. Senhor Jesus. A gente fala aqui, para salvar o homem, a palavra que estava na eternidade veio sujeitar-se ao tempo, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Senhor Jesus. Romanos 11, 33 ao 36. Toda vida que eu falar um versículo, eu vou me lembrar aqui de dia 6. Senhor Jesus. E os irmãos falaram, né? Esse versículo não é apenas para a gente ler, mas realmente é para a gente desfrutar desse versículo, que fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Jesus. É como os irmãos falaram na leitura, né? Até no alimento diário, em áudio também, quando a gente escuta, né? Esses versículos é para a gente desfrutarmos, né? Se você só pegar e ler esses versículos, que nem a gente leu agora, por exemplo, né? Nós não vamos receber o que realmente o Senhor está querendo nos passar com esse versículo. Mas quando nós desfrutamos desse versículo, e quando a gente sabe que aqui foi o plano de Cristo para cada um de nós, né? Esse plano é para cada um de nós. Nós seremos introduzidos também nessa glória eternamente. Né? É uma glória eternamente. Então, a conexão, a importância dessa conexão de Cristo, que Ele fez entre o homem e Deus, né? Foi para nos colocar nessa glória eternamente. Senhor Jesus. Então, Cristo é o centro de toda a criação de Deus. Cristo veio do alto, né, para a terra, para fazer a conexão entre o homem e Deus. Cristo, né, ele é a escada, né, que dá para o céu. Logo, ele é o caminho, né, para o homem chegar a Deus. Cristo é a verdade, a realidade, ele é tudo. Cristo, né, em Cristo, aliás, isto é, na palavra, mantendo comunhão, receberemos de Cristo o amor que vem de Deus, fazendo com que amemos-nos uns aos outros, fazendo um entrelaçar, né, tecendo um tecido de amor. Somente Cristo consegue fazer tal obra maravilhosa. Né? Eu escrevi essas palavras porque, às vezes, quando eu chego aqui o nervosismo, eu não consigo me lembrar, não. Viu? E não pense que não dá nervosismo, não dá. Certo? Eu estava quase chegando para Neguinho, não vai dar não dê aí.
Eu não sei se é porque assim também, né? Teve outras 2 palavras, né? Que eu só fiquei sabendo no dia que eu estava escalado para dar a palavra. Aí eu disse para o irmão, vá segurar, não dá não. Não tem como eu pegar a palavra hoje para dar hoje de noite, não. Né? E eu fugi dessas 2 palavras. Então, assim, quando você realmente começa a passar um tempo sem praticar, que você vem, é como se você estivesse começando de novo. Né? E aí eu estava com esses pensamentos, dizer, eu vou dizer para ninguém assumir. Aí a gente cantou 2 hinos aqui, né, que falava do encorajamento do Senhor, né, para nós. Né? E realmente é isso. É isso, viver não vai aliviar, né, o seu nervosismo, não vai aliviar, não vai parar o seu medo, não vai. Né? A gente sabe que essa obra realmente é de sacrifício. E o maior sacrifício foi realmente o que Cristo fez, para nos conectar com Deus, para nos conectar nesse plano maravilhoso. Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Sim, Colossenses 2. Está perto, viu, dia 6. Colossenses 2, versículo 3. Oxe, é aqui. Que fala, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Senhor Jesus. Né? Então, faz assim, se quisermos conhecer, né, os verdadeiros tesouros de Deus, né, que nos dá através de Cristo, né, aí tem aqui, eu acho que eu já li o alimento diário. Eu já li esse trechinho aqui. Senhor Jesus, já estou me perdendo. Certo, né? Senhor Jesus. Então, louvado seja o Senhor, né? Porque Cristo é a sabedoria de Deus, né? E Ele está disponível para cada um de nós. Bem fácil mesmo, disponível, nós vimos já, é só invocá-lo, é só irmos à palavra, né? Onde é que está difícil praticar essas coisas? Né? A gente sabe que o nosso corpo da morte vai botar aquela preguiça, né? Ele vai. Mas a gente quem coloca a maior dificuldade. A gente coloca a maior dificuldade de ir à palavra. A gente coloca a maior dificuldade em orar pelas pessoas. Né? Eu vi um videozinho também que fala, né? Era falando sobre, tipo assim, uma reflexão falando sobre a prestação de contas. Né? Que o Senhor chegava, chamava o nome da pessoa, né? E queria a prestação de contas. E a pessoa simplesmente... uma das pessoas, eu me lembro que dizia assim que, não, Senhor, eu lia a palavra, eu ia às reuniões, né? E o Senhor dizia, e cadê aquelas 100 pessoas que eu lhe dei para você pregar o Evangelho? Né? E muitas das vezes, a gente bate o sentimento, às vezes, com um mendigo na rua, a gente não prega. Bate um sentimento com um gari, por exemplo, para a gente orar, a gente deixa para lá, a gente não ora, né? Um conhecido nosso, um amigo, que nem o irmão Lindenberg, a gente não ora, né? E o Senhor vai querer conta. Se Ele deu aquela situação, Ele vai cobrar. Lá na frente Ele vai cobrar, né? Senhor Jesus. E às vezes a gente faz de cego com esse sentimento. E esse sentimento, irmãos, não é simplesmente da nossa mente. Esse sentimento é uma conexão. Esse sentimento vem da conexão. Quando bate esse sentimento de você orar por alguém, pode ter certeza, é a conexão que Cristo está fazendo de Deus conosco. Então, é um sentimento de Deus. Ele quer que a gente ore por aquela pessoa. A gente vê, eu já relato vários relatos aqui dos ceapistas, em que bate aquele sentimento, eles voltam, vão lá, oram para aquela pessoa tinha um plano horrível para ele, e ele se volta a Deus naquele momento. Então, quando bate esse sentimento na gente, pode ter certeza, é Cristo nos fazendo essa conexão. Ele precisa que a gente ore por aquela pessoa naquele momento. Então, que a gente não possamos deixar passar essas oportunidades, porque nós vamos prestar conta com essas oportunidades. Provérbios 8. Do 22 ao 31. Esse é o versículo que eu disse que eu gosto. Esse versículo tem tudo a ver, né, com essa mensagem. Tudo a ver com essa mensagem. Senhor Jesus, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas,
desde a eternidade fui estabelecida, do princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar seu limite, para que as águas não transpassassem os limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Senhor Jesus, viu só aqui, né? Como o Senhor, ele já estava, né? Antes da criação do pó da terra. Antes da criação do pó da terra. Então, assim, o Senhor já sabia do plano do Pai. Né? Como eu falei, ele já sabia que ele teria que descer naquele momento. Ele ia sofrer, ele ia para a cruz. Mas ele viu que valia a pena. Né? Fala aqui no versículo 31, fala, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Né? Por quê? Porque o Senhor já nos amou desde aquele dia, desde o dia em que o mundo estava habitável. Né? O Senhor partilhou desse desejo do Pai. Né? Ele amou cada um de nós. Ele não amou simplesmente naquele momento da cruz, ele já nos amou antes da criação do mundo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente tem tantas dúvidas na nossa mente. Né? A gente tem tantas dúvidas na nossa mente. É como eu disse. No começo, né? Estava cheio de dúvidas em vir para aqui para frente. E por que essas dúvidas? Irmãos, essas dúvidas, né? Elas são colocadas pelo inimigo. Certo? Essas dúvidas é quando a gente deixa de se conectar. Então, ele já colocou essa dúvida na minha mente antes mesmo de eu me reconectar com o Senhor. No momento em que eu estava desconectado, por exemplo, se eu passei uns dias sem ler, foi nesse momento que o inimigo se aproveitou. Ele disse, lá na frente, eu vou precisar usar isso aqui. E ele coloca essa dúvida. Certo? Mas a gente viu também na palavra dessa semana, né, que quando a palavra vem, ela pode até chegar em você, mas se você duvidar, ela não opera. Senhor Jesus. Então, quando eu peguei esse encargo, que o irmão ligou para mim, Lindenberg, em momento nenhum eu duvidei. Né? Agora sim, se o Senhor está me chamando, eu vou. Né? E eu fui à palavra, eu li a palavra. Não é uma palavra fácil dessa semana, não é. Pelo menos eu não achei fácil de você escrever e tirar porções para falar para os irmãos. Talvez fosse mais fácil se eu fosse dar exemplos, que nem eu citei aqui alguns exemplos. Né? Mas tem uma frase, né, que o Senhor fala todos os dias, para todos os dias do ano, que é não temas, não temais, né, não tenha medo. O Senhor tem essa frase 365 vezes na Bíblia, ou seja, uma vez para cada dia. Então, todo dia o Senhor está dizendo isso para cada um de nós, não temas, não tenha medo. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente, eu não devo temer. Davi deve ter batido medo quando ele viu Golias, mas ele sabia que ele estava com Deus. E sabia que Deus estava dizendo para ele, não temas. E é isso que o Senhor diz todos os dias. É isso que Ele deixou preparado na sua palavra para cada um de nós. Cada dia tem os nossos temores? Tem. Mas é como diz a palavra, não temas. Amém? Agora eu vou deixar aqui para os irmãos compartilhar. Amém?